Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Não tenham medo da perseguição. O Evangelho de Mateus nasceu de uma comunidade que já havia experimentado a violência da perseguição por causa de Jesus. Para os primeiros cristãos, a perseguição entrava na lógica do anúncio evangélico. Aconteceu assim com Jesus. Assim acontecerá com os que lhe forem fiéis. A praxis apostólica o demonstra. Contudo, os cristãos se perguntavam: não existe outra forma de viver o evangelho sem passar pela perseguição? Até que ponto o testemunho cristão tem que passar necessariamente pela rejeição, enfrentando a violência? Como se posicionar diante da morte violenta? Onde está Deus nessa situação? Os primeiros pontos que vamos comentar do Evangelho de hoje. O primeiro ponto é os versos 26 a 27. Não tenham medo, mas anunciem. A expressão não tenham medo aparece 3 vezes no texto. É, portanto, uma espécie de refrão, marcando com força a ideia de que é preciso ter coragem. O verso 28 mostra a quem a comunidade deve temer. Mas temer aí significa obedecer. Sabemos de que modo se trata. É o medo das consequências que a prática de Jesus suscita: hostilidade, perseguições, sentenças sumárias e morte. Esse medo tinha levado alguns da comunidade a buscar uma forma alternativa de testemunho, contornando os conflitos e perseguições, dando à religião um caráter intimista de sacristia. Jesus garante que não deve ser assim. Pelo contrário, o que está encoberto será descoberto, e o que está escondido será revelado. Em outras palavras, aquelas intuições nascidas da prática de Jesus precisam ser levadas às últimas consequências sem fugir delas. Essas situações desmascaram os sistemas encobertos que promovem a morte. A luta pela justiça do reino esbarra na resistência dos que não querem mudanças sociais. Foi assim com Jesus, porque não será com os discípulos dele. A afirmação de Jesus, portanto, tem 2 aspectos. O primeiro diz respeito à coerência da comunidade em relação ao projeto de Deus. Jesus queria dizer aos cristãos: vocês não devem aspirar a um destino menos doloroso que o do mestre de vocês. O segundo aspecto diz respeito às consequências do testemunho corajoso. É a acusação dos que continuam eliminando vidas humanas. Seus projetos encobertos e escondidos são postos às claras pela comunidade cristã. Esta, com sua prática, mostra quem está a favor e quem está contra Jesus. O testemunho não deve amedrontar ninguém, mas deve ser feito de forma clara, como a luz do dia, e proclamado bem alto. Um segundo ponto: a quem obedecer. Jesus continua dizendo que o martírio não é algo acidental, mas pertence à lógica do anúncio libertador. O versículo fala da morte do corpo e da morte da alma, como se o corpo fosse de menor importância em relação ao espírito. O versículo afirma que só Deus tem o poder de decidir o destino da pessoa em sua totalidade, corpo e alma. Ao passo que os outros não têm esse poder, mesmo quando se julgam donos da vida alheia e os matam para defender interesses.
portanto, de Jesus, o único ao qual devemos temer, isto é, obedecer, é Deus. E a ordem dele é anunciar corajosamente. O terceiro ponto, Deus está presente até na morte. Os poderosos podem se considerar donos de vidas humanas, estipular o quanto elas valem, mas o único verdadeiro dono da vida, inclusive a vida aparentemente insignificante dos pardais, é somente Deus. Em outras palavras, Jesus diz: nenhum pardal morre, que é igual a cai no chão, sem que Deus esteja presente nessa morte, em que ele o consinta. Ora, se assim acontece com os pardais, muito mais com vocês. A morte de vocês tem sentido para Deus. Ele está presente, pois está presente até nos mínimos acontecimentos da vida de vocês. Note-se a menção aos cabelos da cabeça, coisa sem importância, cujo número ignorado pelas pessoas não passa despercebido por Deus. A comparação com os pardais é emblemática. Será que Deus não irá se preocupar muito mais com a vida de seus mártires? O outro ponto final desse evangelho, vencendo o medo e a morte. Declara-se a favor de Jesus é superar o medo e enfrentar inclusive a morte. O contexto desses versículos recorda os processos contra os cristãos nos tribunais. Para os primeiros cristãos, o martírio era o momento solene em que podia proclamar, antes de serem executados, qual a razão que animava suas vidas. Por causa dessa razão, perdiam suas vidas sem que ninguém os defendesse. Contudo, o contexto nesses versículos recorda outro processo diante de Deus. Aí, os que confessam Jesus o terão por advogado diante do Pai. O cristão que se declara solidário com Jesus e seu projeto já tem Jesus a seu favor, proclamando e declarando-se solidário com quem o confessa.